E o Nubank acabou de divulgar os resultados do primeiro trimestre de 2024. E como de costume, o banco surpreendeu mais uma vez o mercado e teve uma alta nos seus lucros de 167% nesse primeiro trimestre. Com a maior parte das recomendações de neutra ou de venda das ações, será que os analistas de mercado mudaram a sua opinião em relação ao roxinho? Nós vamos trazer aqui para vocês as principais recomendações dos principais analistas de mercado para as ações do Nubank, além também de trazer os principais destaques reportados nessa apresentação de resultados. Sem mais enrolação, vamos ao vídeo. Salve investidores, muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que está aí sintonizado no canal A-Trade. E no vídeo de hoje a gente vai falar daquele banco que surpreende o mercado, o Nubank, que acabou de reportar seus resultados desse primeiro trimestre de 2024. Mas antes de começar, eu preciso deixar aquele disclaimer. Essa não é uma recomendação de compra ou de venda das ações do Nubank. O nosso objetivo aqui no canal é trazer informação e te ajudar a tomar uma boa decisão de investimento. Sendo assim, use essas informações com sabedoria. Bom, investidores, o Nubank acabou de soltar seus resultados aqui, surpreendendo o mercado, e a ideia é trazer os principais highlights aqui para vocês. E para começar, vamos falar do crescimento da base de clientes do Nubank. Ele atingiu nesse ano 100 milhões de clientes dentro dos seus aplicativos. Isso representa um crescimento de 20,2 milhões de clientes ano a ano. Para vocês terem ideia, o Nubank hoje ele tem 54% da população adulta como cliente. E desses 54% da população adulta do Brasil, 83% estão ativos mensalmente nas suas plataformas. Nesse primeiro trimestre, o banco reportou uma receita aqui de 2,7 bilhões de dólares, uma receita com um crescimento de 64% ano a ano. E nesse trimestre, o banco entregou uma lucratividade de 1,2 bilhões de dólares, investidores. Fiquem espertos aí, isso daqui é dólares. Ou seja, multiplique aí pelo câmbio, mais ou menos R$ 5,13 nesse momento. E esse crescimento na lucratividade representa aqui 76% ano a ano, com uma margem bruta de 43%. O lucro líquido do banco foi de 378 milhões de dólares, uma alta aqui de 160% ano a ano, e o ROI, que é o retorno sobre o equity, fechou em 23% no anualizado. E isso aqui, investidores, é ROI de bancão. Já o lucro líquido ajustado fechou aqui na casa dos 442 milhões de dólares, representando uma alta aqui de 136% no valor anual, com um ROI anualizado aqui ajustado de 27%. Deu para perceber, investidores, que o Nubank não é de brincadeira. Nesse gráfico aqui, a gente consegue perceber o crescimento do banco desde o primeiro trimestre de 2022. Falando aqui primeiro da parte de clientes, lá no primeiro trimestre de 2022, ou seja, 2 anos atrás, o banco tinha um total de 59 milhões de clientes. E atualmente ele atingiu o número de 100 milhões. Ou seja, um CAGR aqui de crescimento de 29%. Quando a gente olha aqui o gráfico de receitas, o CAGR de crescimento é de 75%. A margem bruta, a gente vê aquela mesma rampada que aconteceu desde 2022, com um CAGR de crescimentos aqui de 99%. E o lucro líquido do banco, que era exatamente o calcanhar de Aquiles que todo investidor falava mal desde o seu IPO, pois vale lembrar que o banco ele apresentava aqui prejuízos até o segundo trimestre de 2022, foi revertido e vem subindo trimestre a trimestre. E nesse primeiro trimestre de 2024 fechou com um número aqui de 378 milhões de dólares. Deu para perceber, investidores, que o Nubank ele tem um crescimento exponencial trimestre a trimestre. E aqui tem alguns números do México, que foi o país que o Nubank entrou recentemente. Para vocês terem ideia aqui da base de comparação, quando a gente fala aqui de market share e clientes, o Nubank no Brasil, lá no quarto trimestre de 2018, tinha 6 milhões de clientes, ou seja, 3% do market share. Já o México, nesse primeiro trimestre de 2024,
2024 já tem 6,6 milhões de clientes e um market share de 5,1%, ou seja, um crescimento muito mais rápido no México do que foi no Brasil. E o mesmo a gente vê refletido aqui na parte de clientes ativos de cartão de crédito, onde o México tem um percentual já de 2,5% do market share, o mesmo com as contas ativas, onde o México já atingiu aqui 2,4% do market share, e as receitas do México hoje representam para o Nubank 149 milhões de dólares, contra os 99 milhões de dólares no Brasil lá em 2018. Ou seja, investidores, o Nubank já está muito mais evoluído nesse momento e sempre que ele entra em um novo mercado, o seu crescimento é muito mais exponencial do que quando ele nasceu lá no Brasil. Com todos esses resultados espetaculares, agora eu trago para vocês alguns pontos de atenção aqui para o Nubank. A sua inadimplência de 15 a 90 dias está no seu topo histórico, ou seja, atingiu 5% nesse primeiro trimestre de 2024. E como vocês sabem, investidores, inadimplência é crucial para um banco, pois ele vive de emprestar dinheiro. E quanto maior é o seu índice de inadimplência, maior tem que ser as suas provisões, e isso, obviamente, vai reduzir a lucratividade do banco. Quando a gente analisa aqui a inadimplência acima de 90 dias, ela também está aqui na sua máxima histórica de 6,3% nesse primeiro trimestre de 2024. E lembra que eu falei aqui das provisões que o banco faz considerando os clientes inadimplentes? Aqui a gente tem exatamente esses números. E olha como essas provisões tiveram que subir nesse primeiro trimestre de 2024. Ou seja, todas essas provisões aqui disponibilizadas para o risco de perda de crédito poderiam ter virado lá para o acionista lucro líquido. No entanto, com a alta da inadimplência, o banco teve que ajustar aqui as suas provisões de perdas de crédito. Resumindo o que nós vimos, o banco está atento aí à parte de inadimplência, tanto é que subiu bastante aqui as suas provisões. Mas de resto, o banco reportou um excelente resultado, melhorando seu ROI, a sua lucratividade, crescendo a sua base de clientes e um destaque aí para o México, que teve um crescimento exponencial nesse quarto trimestre. Mas qual é a visão dos investidores e dos analistas de mercado? Será que eles ainda estão reticentes com o Nubank? Para isso, bora lá olhar as principais recomendações do mercado. E para começar, eu trouxe aqui uma recomendação do BTG, mas vale destacar que essa recomendação aqui saiu no dia 9/5, ou seja, foi antes da apresentação de resultados do banco. Segundo os analistas aqui do BTG, a recomendação é de neutra, ou seja, nem compra e nem venda para as ações do Nubank, com preço-alvo aqui de 11 dólares lá na bolsa americana. Ou seja, os analistas do BTG estão ainda com o pé atrás em relação ao Nubank. Para a gente fazer um tira-tema, eu trouxe aqui uma recomendação da XP Investimentos, que assim como os analistas lá do BTG estão recomendando aqui neutro para as ações do Nubank, ou seja, nem compra e nem venda, com preço-alvo aqui na casa dos R$ 7,70. Vale lembrar que esse preço-alvo aqui são para as ações brasileiras, ou seja, as BDRs negociadas lá na B3. E um ponto importante, investidores, essa recomendação aqui é de fevereiro desse ano. Olhando as ações do Nubank aqui no TradingView, a gente percebe que lá em fevereiro as ações estavam cotadas entre R$ 8,17 e R$ 8,67. Desde então, as ações do Nubank só subiram e atingiram uma máxima aqui nesse momento de R$ 9,87, ou seja, um crescimento desde fevereiro de 17% no preço das suas ações. Portanto, a XP passou longe aí nas suas provisões desde lá do quarto trimestre de 2023. Para a gente fazer um contraponto, eu trouxe aqui uma recomendação do BBA e também do Goldman Sachs. Segundo os analistas aqui do BBA, a recomendação das ações do Nubank é de compra, com preço-alvo aqui na casa dos 10 dólares. Vale lembrar, sempre que nós estivermos falando de dólares, são as ações negociadas lá nos Estados Unidos. Já o Goldman Sachs também está recomendando a compra das ações com preço-alvo aqui na casa dos 12 dólares. Ou seja, investidores, parece que os grandes analistas de mercado já estão mudando a sua opinião em relação ao Nubank. Até porque a gente não viu nenhuma recomendação de venda, vimos duas recomendações de neutra e duas de compra. Mas qual é a sua opinião sobre o Nubank? Para você, é compra, venda ou é neutro? Você tá aí igual a XP e o BTG em cima do muro? Deixa aí nos comentários que eu tô curioso para saber. E esse vídeo ele vai ficar por aqui. Se gostaram, deixa o like aí pra gente, isso nos ajuda muito a continuar a produzir esse tipo de conteúdo para vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal e também ativar as notificações. Para você aí que não me conhece,
Eu sou Leandro JP e esta aqui é a Tríade.